Fala galera, bem-vindos a mais um Mano a Mano. Hoje, em homenagem à Liga dos Campeões, que começa a segunda rodada da fase de grupos amanhã, com um grande jogo, um jogo de dois times super ricos, né, de alto investimento. Então teremos um embate impressionante, talvez assim em plantel deve ser o melhor embate da fase de grupos ali da Liga dos Campeões, pelo menos um dos melhores, acredito eu, se não o melhor. Para mim o melhor, mas outros podem preferir aqueles clássicos de mais renome, de mais títulos, né? Mas para mim de plantel, de jogadores, de qualidade em campo, acho que amanhã a reunião dessas estrelas será enorme. Então, venho trazer esse mano a mano entre o Paris Saint-Germain, que fez alto investimento nessa última janela de transferência, trouxe grandes jogadores para várias posições, reforçou bastante a equipe, mas ainda não se encontrou na temporada. E do outro lado, o Manchester City, que não trouxe tantos jogadores assim, na verdade fez mais um investimento apenas assim, mais financeiramente com gastos altos, que foi o Grealish. Tirando isso, não teve altos investimentos, mas mantém a mesma base, a base vice-campeã europeia da última temporada, com o mesmo treinador, que é, claro, sem sombra de dúvidas, a sua maior estrela, que é o Pep Guardiola. Então, um embate entre uma equipe muito organizada, que já vem há muitos anos jogando junta e que se conhece, que tem um entrosamento, contra outra que está ainda tentando se encontrar, com muito questionamento, com muita, talvez, briga interna. A gente não sabe muito como está o ambiente do clube lá dentro, com tantas estrelas reunidas. Parece haver descontentamento de uns e de outros, aqueles principalmente que ficam no banco. Então vamos lá, vamos fazer essa análise. Antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse seu like caso curta o vídeo, se inscreva no canal. Estou trazendo os vídeos gradativamente. Se quiser sugerir qualquer mano a mano, estou à disposição aqui também para fazê-lo. Então, agradeço muito a todos. Vou lembrar primeiro, claro, o critério. O critério aqui vai muito ali pela última temporada que eles fizeram. O início da temporada, claro, também vai estar em pauta o que eles estão fazendo neste início de temporada, apesar de não ter tido ainda tantas partidas, uma análise mais profunda é um pouco difícil, mas vai entrar também na pauta também esse pequeno início de temporada, com poucos jogos ainda dos seus campeonatos nacionais, da Liga dos Campeões já teve a primeira rodada, e a última temporada vai estar mais em pauta, pois né, a gente tem uma gama maior de análise para fazê-lo sobre o jogador. E eu vou focar o jogador jogando no seu clube e não pela seleção. Então não importa para mim muito o que ele fez na seleção, se ele foi bem, se ele foi mal na competição europeia. Lá é outro contexto para mim, é outra história, não há tanto entrosamento. Então ele sofre um pouco, é outro treinador que o comanda. Então por isso minha análise vai focar no clube, o que esse atleta fez no clube na última temporada e no início dessa temporada até o momento. Então vamos lá, vamos começar logo essa análise. Claro, terá um pouco de gosto pessoal, de característica de jogador, se houver um embate muito parelho. Então, caso não consiga desempatar pela última temporada, pela qualidade do jogador, o gosto pessoal vai prevalecer. Então vamos começar logo. Eu começo pelo gol, né? O goleiro, ambos têm goleiros muito bons, né? Goleiros que ajudam bastante suas equipes. O Navas, de um lado, vem ganhando a titularidade no Paris Saint-Germain, tem uma disputa interna muito interessante com o Donnarumma, que até agora não teve tantas oportunidades de atuar. O Navas vem sendo o preferido pelo treinador Pochettino e vem atuando na maioria dos jogos. Donnarumma vem perdendo ali um pouco de espaço, tentando lutar para ganhar mais minutagem, mas eu coloquei aqui o Navas, pois ele é o que vem jogando com mais frequência. Então, acredito eu que o treinador não vai inventar de logo contra o Manchester City trocar de goleiro logo agora, né? Claro, pode ser que ele invente, a gente não sabe o que passa na cabeça do Pochettino, né? Ele pode, sei lá, escolher o Donnarumma por algum motivo, mas eu coloquei o Navas aqui, pois ele vem jogando com mais frequência, e até mesmo na primeira partida da Liga dos Campeões, o Navas foi o titular. Então não tem essa coisa de um goleiro ser titular numa competição, o outro ser em outra, já que ele vem atuando no Campeonato Francês e também atua na Liga dos Campeões. Então, por isso, coloquei o Navas aqui como titular. E ele encara o Ederson, que é o titular absoluto do Manchester City já há algumas temporadas, eleito também muitas das vezes o melhor goleiro da Premier League, do Campeonato Inglês. É uma disputa bem parelha, bem boa, né, por sinal. São dois ótimos goleiros, excelentes goleiros. O Ederson com um pouco mais de facilidade em jogar com o pé. Eu acho que debaixo das traves o Navas é melhor do que o Ederson.
Então, para mim, como goleiro mesmo, aquele que defende, né, as bolas, eu gosto mais do Navas, apesar de ser muitas das vezes subestimado, talvez por ser costarriquenho, talvez por não ter uma estatura muito alta, assim, de um goleiro europeu. Então, muita gente às vezes não considera a sua qualidade, mas ele ganhou títulos com o Real Madrid, sendo importante para o Real Madrid. Ele não foi apenas um coadjuvante ali que ficou ali como um espectador. Não, ele foi importante. Ele ajudou bastante o Real Madrid naquele tricampeonato da Liga dos Campeões. Ganhou outros títulos também, sendo importante com o Real Madrid. Chegou no Paris Saint-Germain. Ano passado ele foi bem. Claro, teve uma falha significativa ali na eliminação para o próprio Manchester City, num gol do De Bruyne, que ele foi cruzar e a bola passou por todo mundo e acabou entrando. É uma bola defensável, mas era uma bola difícil, já que o goleiro não sabe se alguém vai tocar, se alguém vai desviar. Ele esperou muito e acabou tomando o gol, mas até aquele momento ele vinha sendo impecável e ajudando muito o Paris Saint-Germain a avançar no jogo contra o Bayern de Munique, foi de fundamental importância. E o Ederson também fez ótima temporada, foi muito bem, vem fazendo ótimas temporadas, até assumiu a titularidade da seleção brasileira perante o Tite, né, nas últimas partidas, tanto de eliminatória como Copa América. Ele vem sendo titular devido ao seu bom momento, mas aqui eu acho o Navas ainda mais goleiro e por isso coloco o Navas no gol. Agora na lateral direita temos um duelo muito interessante entre o Hakimi e o Walker. Para mim são dois laterais muito bons, talvez dois dos melhores do mundo, assim, com características completamente diferentes. Então, isso aqui vai pesar muito a característica do jogador que eu mais gosto, do estilo de jogo que eu gosto. Então, vai pesar aqui. Já vou dizendo que o meu voto vai para o Hakimi, por ele ser mais ofensivo, por ele participar mais de gols, fazer muitos gols, dar muitas assistências. O Walker é aquele lateral mais zagueiro, ele recua bastante para soltar o Cancelo ou o Zinchenko do outro lado. Então, ele faz uma composição tática muito boa para o Guardiola, consegue dar uma segurada ali por aquele lado. Quando precisar ir à frente, ele vai, não com tanta qualidade, muito menos do que o Hakimi ofensivamente, mas ele vai, ele consegue ir, ele trabalha bem a bola, mas, claro, ele fica muito mais na defesa do que vai ao ataque. Já o Hakimi, muito pelo contrário, né? Ele se destaca sempre jogando numa linha com 3 zagueiros, onde ele não precisa recompor muito, pode ir. Agora ele está atuando numa linha ali de 4, então com certeza defensivamente ele vai ter dificuldades, mas ofensivamente ele é muito bom e ele já começou a temporada marcando gols pelo Paris Saint-Germain, assim como terminou a última na Inter de Milão muito bem, sendo um dos principais jogadores também. Então aqui, pela característica, eu vou de Hakimi, não por estar em melhor momento, acho que o momento dos dois são alto nível, talvez muito parelho ali, mais pela característica mesmo. Eu gosto mais do jogador ofensivo, jogador que ataca, que marca gols, apesar de ser um lateral, eu gosto assim, laterais que são ofensivos, que chegam bem à linha de fundo, que participam de jogadas ofensivas. O Walker participa menos, ele fica mais ali no meio campo, trabalhando a bola, segurando um pouco mais para soltar o outro lateral. Então, pelas características, apesar do Walker viver também uma ótima fase, ainda assim escolho o Hakimi. E aqui, para mim, a disputa mais difícil de todas aqui, dos dois times, não vai ter uma disputa mais complicada do que essa, que é Marquinhos e Rúben Dias. Para mim, os dois aqui estão no top 3 zagueiros do mundo da última temporada, não estou falando da história, estou falando da última temporada, são para mim dois do top 3. Eu incluiria o Rudiger, do Chelsea, ali na minha lista de top 3 em destaques da última temporada ali na posição de zagueiro. O Rúben Dias foi deslocado aqui mais pelo lado direito por conta de estar fazendo dupla com o Laporte ou com o Ake, ou Ake, como vocês queiram. Quando o Stone joga, ele joga do outro lado, então facilitaria a minha vida, seria a minha dupla titular, com certeza. Se fosse uma comparação olhando todos os zagueiros, essa seria a minha dupla, Rúben Dias e Marquinhos, já que eu considero 2 dos 3 melhores. Não tem uma ordem assim muito grande, então é complicado, mas aqui eu vou escolher o Rúben Dias por ele ter sido o melhor jogador da Premier League, eleito o melhor jogador da Premier League, querendo alguns ou não, né, discordando muitos ou não. Ele foi eleito e é a competição mais difícil do mundo ali de nacionais, né? Então é um campeonato muito complicado e ele foi muito bem. Na Liga dos Campeões da temporada passada, ambos foram muito bem. O Marquinhos aparecia também na parte ofensiva e defensivamente também atuou muito bem. O Rúben Dias defensivamente foi impecável. Na parte ofensiva não foi tanto assim, ele não participou muito de gols e de assistências, mas ajudou muito o City ali no seu papel de zagueiro. Foi muito fundamental
para a chegada do City na grande final. Então, foi muito bem. Eu escolho o Rúben Dias aqui por ele ter sido o melhor zagueiro na última temporada, né? Ali brigou com o Rudiger, com certeza ali. E o Marquinhos também foi muito bem, mas joga numa liga que é mais frágil, mais inferior, apesar de ter se destacado muito na Liga dos Campeões. Para mim foi muito bem na Liga dos Campeões. Assisti os jogos do Marquinhos e fiquei até encantado com as partidas que ele fez. O Rúben Dias, a mesma coisa. Ele atua muito bem, muito seguro, lutando, liderando ali. Então, uma disputa muito parelha. Eu escolho o Rúben Dias apenas por ter sido melhor lá na Premier League, que é um campeonato mais difícil. Então, a temporada dele diria que foi um pouquinho melhor do que a do Marquinhos, mas pouquíssima coisa. No início da temporada está muito parelho. Ambas as equipes tomaram uma quantidade próxima de gols em relação a jogos. O Rúben Dias já participou de 2 gols do Manchester City logo nesse início de temporada, já deu 2 assistências. O Marquinhos ainda não participou do setor ofensivo do Paris Saint-Germain. Então, apesar disso, eu não estou levando tanto em consideração. A temporada mal começou, ainda tem muito a acontecer. É mais pela última temporada mesmo. Então, aqui é Rúben Dias, mas pouquíssima coisa. Muita gente vai falar, mas ele fez uma péssima Eurocopa para Portugal. Verdade, não atuou bem pela seleção portuguesa, mas como eu falei anteriormente, não vou levar em consideração os seus papéis nas seleções, já que não é o contexto agora, atual, né? Eu estou encarando os clubes e não uma análise de Portugal e Brasil, por exemplo. Aqui é Manchester City e PSG, PSG e Manchester City. Então, dentro do seu universo ali dos clubes, eu acho o Rúben Dias um pouquinho melhor, 0,00001% melhor do que o Marquinhos. Não que foi na última temporada. Acho que o Marquinhos é até mais zagueiro do que o Rúben Dias ainda, devido à sua regularidade maior nas últimas temporadas. O Rúben Dias fez uma grande última temporada, então por isso eu vou votar nele pelo momento, mas vamos ver se ele vai conseguir manter o mesmo ritmo, a mesma regularidade que o Marquinhos vem mantendo há mais tempo. Então, se ele mantiver, aí sim eu direi que o Rúben Dias é melhor zagueiro. Mas hoje ainda considero o Marquinhos melhor zagueiro, mas pelo momento vou de Rúben Dias. E para fazer dupla de zaga, né? Temos o duelo Kimpembe e Laporte. Lembrando, o Sérgio Ramos ainda está lesionado, então não tem uma data de estreia. O Kimpembe vem jogando, vem formando a zaga como vinha na temporada passada. E o Laporte vem atuando ali em algumas partidas ao lado do Rúben Dias. Às vezes é o Aké, o Stones está voltando também aos poucos. Não sei se ele vai entrar numa fogueira agora. Não sei se o Guardiola vai ser maluco de colocar o Stones logo nessa fogueira. Acho que ele precisa ainda ganhar um pouco mais de ritmo de jogo lá no Campeonato Inglês, numa Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, por aí, para depois, sim, botar num jogo tão grande, tão pesado, né, com grandes atletas do outro lado, encarando um ataque muito poderoso. Acho que seria um risco muito temerário colocar o Stones, jogar ele logo nesse fogo, apesar de ser um bom zagueiro. Então aqui eu coloquei o Laporte, ele jogou contra o Chelsea na última rodada do Campeonato Inglês, um jogo grande, jogo pesado, foi bem. Então aqui a disputa é interessante, né? É o zagueiro da seleção espanhola contra um zagueiro da seleção francesa, titulares até, né? Por muitas das vezes. O Laporte foi titular lá na Eurocopa, enquanto o seu companheiro revezou bastante ali da Espanha, e o Kimpembe vem sendo titular na seleção francesa, apesar dos questionamentos, né? Eu acho que o Kimpembe é mais zagueiro do que muita gente acha que ele é, mas ele leva muito azar. Eu diria que ele é um zagueiro bom, mas com muito azar. Não tem muita sorte. Geralmente a bola bate nele e entra, às vezes bate na mão dele e acontece um pênalti. Ele é um pouco atabalhoado e acaba atrapalhando a equipe em alguns momentos, mas também ajuda em outros, né? E que às vezes passa despercebido, ninguém acaba olhando muito para isso e foca mais nos erros que acabam sendo mais claros. Mas aqui é muito parelho. Acho que o Laporte tem uma saída de bola de jogo no pé melhor do que o Kimpembe, mas na parte da marcação, da recomposição ali, naquela vontade, na garra, na vontade, eu acho o Kimpembe mais zagueiro. O Laporte tem que crescer nessa parte da marcação, apesar de ter muita qualidade, talvez mais técnica do que o Kimpembe. Mesmo assim, eu vou votar no Kimpembe por achar ele mais zagueiro, com mais força física, bom na jogada aérea, apesar de não ter tanta qualidade com a bola no pé. Também não é nenhum brutamonte, brucutu que não sabe tocar uma bola, ele sabe, ele consegue fazer isso, com menos qualidade do que o Laporte, mas sabe, e para mim na marcação ele é melhor. Então, aqui Kimpembe, pouca coisa, não muito, não sou assim também grande fã dos dois zagueiros, mas uma disputa aqui parelha, eu acho que o Kimpembe, que vem sendo titular há mais tempo, é um pouco melhor do que o Laporte, que nem titular
absoluto do City ele é, né? O Stones geralmente é o titular, é o que joga, e o Laporte é banco. Então, pela decepção também do Laporte ter sido contratado e não ter conquistado sua vaga de titular ali absoluto do City, ter ficado muito mais na reserva do que jogado, o Kimpembe vem atuando com muito mais frequência. Não sei com a chegada do Sérgio Ramos o que vai acontecer, talvez ele perca espaço, mas por enquanto hoje eu vou de Kimpembe. E agora na lateral esquerda, duelo entre Diallo e Cancelo. Para mim aqui a poupa tempasso. Cancelo é muito mais jogador do que o Diallo, não tem comparação. Qualidade técnica, momento, fase, qualquer coisa que você colocar, para mim o Cancelo vai ganhar. O Diallo tem escalações que não está colocando ele, está colocando o Nuno, né? Não sei se o garoto vai jogar de titular, ele é bem ofensivo também. Colocar Hakimi e Nuno para atacarem contra o Manchester City pode ser suicídio. Acho que ele vai de Diallo para dar uma segurança defensiva maior. O que o Diallo faz aqui no Paris Saint-Germain é quase que a mesma coisa que o Walker faz no City, né? Ele consegue segurar um pouco mais para liberar o Hakimi. Ele tem força para isso, claro, com muito menos qualidade do que o Walker, mas é mais ou menos a mesma estratégia. E eu gosto mais, como eu falei, do mesma coisa do outro lado, né? Jogadores ofensivos, e o Cancelo é muito mais ofensivo, construtor, chega, faz gol, dá assistência, é muito mais completo do que o Diallo. Então, aqui é Cancelo muita coisa. No meio-campo, começa com Paredes e Rodri. Uma disputa legal, interessante. Não sou grande fã de nenhum dos dois. O Paredes, para mim, é mais marcador. Se você quiser aquele cão de guarda, com certeza você vai escolher o Paredes. Eu gosto mais do jogador de boa qualidade de saída de bola, aquele que constrói um pouco mais de trás, e por isso vou escolher o Rodri, pois acho ele esse jogador, né? Ele tem força na marcação, não é talvez seu maior ponto forte, mas ele consegue marcar bem relativamente e tem uma saída de jogo boa, muito boa por sinal. Qualidade de espanhóis, né? Que geralmente tem esse bom passe, esse bom primeiro passe, esse passe curto, e ele consegue construir desde trás e ajudar muito o Manchester City na sua estratégia de ficar com a bola, de controlar os jogos. Então, por isso, aqui eu vou de Rodri. Ele não é um cão de guarda, na marcação ele peca, mas tem mais qualidade técnica para sair jogando, para aparecer, para fazer um 2 de tabela e tudo mais, fazer lançamentos, o que o Paredes tem muito menos. Então, aqui eu vou de Rodri. E como segundo volante, coloquei o Gueye contra o Bernardo Silva. O Verratti ainda está machucado, então não deve atuar. O Ainaldo não vem sendo titular, vem sendo banco nos últimos jogos, então por isso também não coloquei ele titular. Então aqui vai ser Gueye e Bernardo Silva, e mesmo assim o Ainaldo jogaria numa linha à frente, não seria segundo volante, ele seria mais o terceiro homem do meio campo, mas eu também não coloquei ele. Coloquei o Gueye aqui, que muitas escalações estão descartando o Gueye, apesar dele ter feito um belo gol na última rodada do Campeonato Francês. Joga bem ali, ajudando na marcação, um jogador incansável, que corre bastante. Faz quase que a função que o Kanté faz no Chelsea, claro, com menos qualidade, né? O Kanté é insuperável, corre o campo inteiro, consegue desarmar com muita mais qualidade do que o Gueye, mas o Gueye faz essa função, né, de tentar correr, cobrir ali os buracos do meio campo e ajudar a deixar os atacantes com mais liberdade para não precisarem retornarem tanto, né? Essa é a função do Gueye. Já o Bernardo Silva, a gente já conhece há muito tempo, né? Um jogador de muito mais qualidade técnica, finalização, passe, tudo mais, muito mais completo. Então aqui é Bernardo Silva muita coisa, pelo nível técnico, né? Falando, o Gueye é muito mais na marcação, apesar de estar se soltando ali no Paris Saint-Germain e estar conseguindo chegar um pouco mais à frente, a finalizar e tudo mais, mas ainda assim, para mim, é Bernardo Silva muita coisa por toda a história e gama que ambos os jogadores têm em suas carreiras. Então, aqui eu vou de Bernardo Silva. E o terceiro homem do meio campo, aqui eu coloquei o Ander Herrera contra o De Bruyne. O Ander Herrera vem no bom momento até, no início da temporada, né? Marcou gols ali no Campeonato Francês. Na estreia também do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões foi gol dele. Ele vem atuando bem. Colocou ali, teoricamente, o Ainaldo no banco, né? Mas, apesar de colocar aqui o Ainaldo, Ander Herrera, qualquer um aqui do meio campo, assim, pode até colocar o Verratti, Paredes, Gueye, qualquer um do meio campo vai perder para o Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne vive ótima fase, está voltando agora aos poucos, mas a última temporada dele foi muito boa. Então, aqui é De Bruyne muita coisa, pelo jogador que pela qualidade que tem, é o melhor jogador da equipe, do Manchester City, e pela liderança e tudo mais. Aqui é De Bruyne muita coisa, não tem muito o que discutir. Claro, se ele disputasse com um Di Maria, um Messi mais centralizado, aí poderia até ter disputa,
mas como o Pochettino não vem utilizando esses jogadores nessas funções, estão caindo qualquer um ali do meio ali, que vem atuando no meio, né? Que o Pochettino vem escalando no meio, o De Bruyne ganha de qualquer um. Então vamos para o próximo. Iniciar o ataque. No ataque, primeira disputa, Neymar e Grealish. Jack Grealish versus Neymar. Interessante a disputa. O Grealish até disse recentemente que se inspira, né, no Neymar e tudo mais, na época do Santos, aquela coisa toda, né? Então é um jogador que está tentando se encaixar e até está indo bem no Manchester City, um jogador que consegue improvisar do drible, aquela coisa toda, não é tão durão assim como os jogadores europeus são, né? Aquele jogador de passe, 1-2 e tudo mais. Não, ele consegue pegar a bola, partir para cima, driblar, rabiscar, ter algumas jogadas individuais interessantes, consegue improvisar muito bem, mas o Neymar é especialista nisso, né? Então, apesar dele ter iniciado a temporada muito mal, ele vem evoluindo, vem crescendo. No último jogo ele já fez um jogo um pouco melhor, nada ainda comparável ao seu nível que ele pode atuar, né? O que ele já atuou, mas ele está ainda ganhando ritmo, está evoluindo. O Grealish fisicamente me parece melhor atualmente, mas ainda assim vou votar no Neymar pelo jogador que é, né? A diferença é ainda muito grande de jogador, de nível de jogador, né? O Neymar é um dos melhores dribladores do mundo, cria muitas chances. Apesar de eu não gostar muito dele finalizando, ele até marca muitos gols, né? Mas geralmente ele perde gols também incríveis, mas apesar disso, o Grealish também não é assim o seu ponto forte finalizar, né? Ser um goleador nato. Não, ele também é aquele jogador que cria para seus companheiros marcarem, jogador de lado de campo. Então, devido a isso, eu vou de Neymar, muita coisa ainda. Talvez o Grealish possa crescer nas mãos do Guardiola e, por que não, chegar ali perto do Neymar, talvez. Não sei se supera, mas pode até, dependendo do seu crescimento, né, chegar no nível alto. Né? Mas vamos ter que esperar a carreira desenrolar. Ainda acho o Neymar muito mais jogador, então aqui é Neymar muita coisa. Do outro lado, temos o Messi e o Gabriel Jesus. Se fosse analisar só esta temporada, seria Gabriel Jesus muita coisa, por incrível que pareça, né? O início da temporada do Gabriel Jesus é muito boa. Ele não vinha sendo titular na última temporada, ficou no banco muitas vezes, né? Nos Jogos da Liga dos Campeões foi reserva sempre. A gente espera muito desse jogador, né? Do Jesus, já que ele é da seleção brasileira, um jogador que se esperava muito dele e ele vinha sendo reserva e o Guardiola preferia jogar sem um centroavante e tudo mais. Mas agora ele está jogando pelo lado do campo e está rendendo muito bem. Iniciou a temporada muito bem, ao contrário do Messi, que iniciou muito mal, ainda não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, não fez nenhuma grande partida, tem ido muito mal, finalizado mal também algumas bolas, algumas jogadas, ainda não está entrosado na equipe, mas é difícil votar contra o Messi, né? Ainda mais com o Gabriel Jesus, né? Em comparação. Então, aqui eu vou votar no Messi, não pelo que ele fez pelo Paris Saint-Germain, mas pelo que ele fez na última temporada, né? Como também está em análise isso, na última temporada ele foi um dos melhores, está sendo cotado até para ser o melhor jogador do mundo ali, com certeza vai estar na briga por tudo que ele jogou no Barcelona e na seleção argentina. No Paris Saint-Germain ele iniciou mal, está voltando de lesão agora, né? É a dúvida, mas acredito que vai para o jogo. Aqui vai ser Messi pelo jogador que é. Eu não consigo votar contra o Messi, apesar de não ser aquele fã número 1 do Messi. Ainda assim, Messi muita coisa. E no ataque temos o Mbappé contra o Phil Foden. Aqui pode ser o Foden, pode ser também o Torres, o Ferran Torres, Mahrez, sei lá, qualquer outro jogador. Muitos jogadores podem atuar. O Guardiola vem alternando muito ali esse jogador dessa função ali de falso 9. Na última partida foi o Foden que jogou. Eu gosto do Foden, eu acho ele um bom jogador. Esperava até mais dele. Acompanhou ele desde a categoria de base da seleção inglesa. Havia muita qualidade nele quando eu via ele jogando no Mundial e tudo mais. Mas até agora ainda não explodiu como poderia explodir, apesar de ter crescido como jogador nas mãos do Guardiola. Mas espero ainda mais dele. Na última temporada ele foi titular. Agora ele está tentando ganhar com a chegada do Grealish. Meio que assumiu ali a posição dele. Ele está tentando ocupar algum outro espaço no campo, já que ele meio que perdeu a posição. Vamos ver se ele vai se manter ali como falso 9, se ele vai crescer nessa função. Acho que ele jogando como um 10 seria melhor para ele. Pelo menos na seleção de base ele brilhou assim, né? Jogando quase como camisa 10 clássico. E eu curtia muito ele jogando naquela época. Vamos ver como ele vai se adaptar a essa nova função. Mas aqui, pela função, ser um improviso de um lado, né? E o Mbappé do outro, aqui é Mbappé muita coisa.
por jogar de atacante, pelo momento que vive e tudo mais, apesar de algumas insatisfações, de ter ficado meio que obrigado no Paris Saint-Germain, ainda assim, aqui é Mbappé muita coisa. Então é isso, encerrei por aqui. Entre treinador, para mim também não há disputa, né? O Guardiola é muito melhor do que o Pochettino, então acho que não cabe fazer uma análise. Um está sendo altamente contestado e querendo que seja demitido, muitos estão pedindo a cabeça do Pochettino, enquanto o outro é o Pep Guardiola, um dos melhores treinadores do mundo e também da história. Então não tem disputa. Ficou 6-5 para o Paris Saint-Germain, o que já era até de se esperar um pouco, já que contratou inúmeros jogadores estrelas mundiais. Então, ganhar no papel, acho que o Paris Saint-Germain ganha de quase todos os times do mundo. Não sei se de todos, mas praticamente sim. Se tiver completo, ainda mais. Mas futebol não é só papel, né? É o conjunto, é o que essas equipes conseguem apresentar dentro de campo. E para mim o City é amplamente favorito no duelo. Vamos esperar, espero um grande jogo, mas eu acho que o City vai ganhar e até com certa facilidade, pelo menos pelo momento que ambos vivem. Mas se o Paris Saint-Germain do nada jogar uma grande partida e suas estrelas brilharem, aí sim o individualismo pode prevalecer sobre o coletivo, mas eu acho isso pouco provável. Então a equipe ficou formada com Navas no gol, na lateral direita temos o Hakimi, na zaga Rúben Dias e Kimpembe, e do outro lado, na outra lateral, temos o Cancelo. No meio-campo, todo do Manchester City, com Rodri, com Bernardo Silva e com Kevin De Bruyne. E o ataque todo do Paris Saint-Germain, com Neymar de um lado, Messi do outro e Mbappé na frente. Então, essa é a equipe, essa é a formação tática. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, quem vocês mudariam, se colocariam o Marquinhos, por preferirem ele, o Walker, por gostarem de um jogador mais defensivo, para dar uma segurada, uma equilibrada a mais. No gol também, se vocês preferem o Ederson, por sair jogando com o pé, e talvez não confiarem tanto no Navas quanto eu confio. Então botem aí nos comentários suas opiniões, o que vocês pensam, qual seria a sua seleção ideal dessas duas grandes potências, né? Apesar de serem times que nunca conquistaram a Liga dos Campeões, eles vêm famintos para conquistarem, né? Querem chegar nesse seleto grupo de times que já ganharam e vamos ver se esse ano uma dessas equipes consegue chegar ao tão sonhado título da Liga dos Campeões. Vou ficando por aqui, agradeço muito a todos vocês, deixa o like caso tenha curtido, dislike caso não tenha, se inscreva no canal, me siga lá no Facebook e até a próxima!